Boa noite, pessoal. Paz seja com todos, amém? Vamos iniciar aí o estudo desta noite do Café com Bíblia, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o corpo, sobre o que tanto envolve o corpo, o que tanto envolveu, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre Romanos 12, sobre o livro de Mateus, né? Sobre Jesus curar o corpo em 3 aspectos. E isso a Bíblia cita para nós. Então, para a gente iniciar o estudo dessa noite aí, eu convido você a, a orar junto comigo, né? Para a gente pedir a direção do Espírito Santo, porque a gente entende pela palavra de Deus que quem nos ensina é o Espírito de Deus, né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 2, 27, diz: a unção que recebestes, esta vos ensinará, disso não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Por isso que eu leio a mesma Bíblia que você aí. Então, quando a gente observa Jesus falando, quando vier o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode ver, este vos ensinará todas as coisas. O pessoal vem chegando aí, cumprimentando com a paz, paz seja com todos aí, ó, o irmão Tony aí, né? Deus abençoe sua vida, sua família. Mas eu convido você para a gente não perder tempo, porque eu diminui o tempo do estudo, né? A gente faz um tempo mais curto agora. Eu convido você a orar comigo, né? Vamos pedir para Deus que nos ensine. A gente sempre tem algo para aprender, né? A gente sempre tem algo para estar aprendendo com a palavra de Deus. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos porque podemos neste momento aproveitar esta oportunidade e aprender da Tua palavra, Deus. Pedimos, portanto, neste momento que o Senhor guie este estudo e toque no coração daqueles que se atentarem a este estudo, a esta palavra, ó Pai. Sejam eles assistindo agora, onde a gente faz no momento ao vivo, ou seja eles assistindo posteriormente, ó Deus, mas que sempre se encontre para Ti, ó Pai, uma porta aberta, um coração aberto, ó Deus, para que o Senhor entre, para que o Senhor faça morada, para que o Teu Espírito Santo possa agir nas vidas que vierem assistir este estudo, ó Deus. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então, que Deus abençoe sua vida aí, né? Compartilhe o vídeo com quem você quiser, se você sentir no seu coração aí, para a gente alcançar mais vidas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do corpo, porque eu creio, né? Não só creio, como eu entendo assim. Raramente eu falo sobre o que eu entendo. Geralmente a gente vem e fala da Bíblia, cita os versículos, né? Eu sempre uso a didática de um versículo, comentar sobre o outro e ensinar e apoiar o outro, complementar a informação. Raramente eu falo sobre o que eu entendo. Mas nesta noite eu decidi compartilhar um pouquinho sobre o porquê que eu friso tanto sobre o corpo, né? Que nem a gente chega no livro de Atos, diz que aqueles ali de Bereia eram mais nobres dos que de Tessalônica. Por quê? Por se atentarem à palavra. Mas o que tem a ver o corpo? Quando a gente observa sobre o corpo, no livro de Mateus, quando Jesus começa a operar os milagres, que a Bíblia começa a narrar para nós, a gente entende Jesus fazendo a cura no corpo, né? Em 3 aspectos. Ele cura em 3 molestias físicas, né? Que seria a lepra exteriormente, né? Ele cura da paralisia, onde a pessoa não tinha locomoção, ela não conseguia se locomover, ela não conseguia gesticular. E aí você vê a importância. Por exemplo, eu quero citar a relação do corpo ao nós irmos na igreja e o que fazermos lá. Porque eu tenho certeza que você consegue entrar dentro da casa de oração, dentro da igreja, do templo do Senhor, e ao mesmo tempo que você bate palmas para Jesus, que você glorifica o nome de Deus, você pode bater palmas exaltando a Ele, e você pode com os seus lábios glorificar. Porque Jesus curou da paralisia, ele curou da lepra e ele também curou da febre. Então foi um processo de cura externa, um processo de cura interna e um processo de cura locomotora, mostrando para nós que nós podemos todas as coisas. Porque quem é Jesus? Jesus é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Isso me mostra que se ele fez ontem, hoje ele pode fazer. Isso me mostra que se ele fez hoje, amanhã ele poderá fazer. Por isso a pregação é contínua. Ide e pregai. Anunciai o evangelho. Mas vamos sem demoras falar sobre esses assuntos, né? Porque o tempo voa aí, o tempo corre. Hoje eu tô com um apetrecho novo aqui para fazer o estudo que eu ganhei do meu amigo Alessandro aí, para quem conhece é o Jaca, que se chama Alessandro, como ele diz, e para quem não conhece, ele também é o Jaca, que se chama Alessandro. A gente chama ele de Jaca aí, mas Deus abençoe pelo presente, Jaca. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo ou apenas acompanhar o estudo, não sei qual a sua forma de interação com o ensino, né? A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Porque nós precisamos entender assim, será que Deus se importa realmente com a forma que eu me apresento a Ele no culto? Sim. A resposta é sim. A gente precisa entender que Deus espera de nós que sejamos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 3 diz para nós que Deus nos elegeu nele e nos separou e nos predestinou para sermos santos. Temos vivido uma vida santa? Temos buscado a santidade? E para sermos para louvor da sua glória, né? Sermos irrepreensíveis. E aí é o ponto que a gente se pergunta: tenho sido irrepreensível? Tenho necessitado de alguma repreensão? Porque nós precisamos dar lado ao Espírito Santo para ele agir, porque como falar do corpo, o nosso corpo, o apóstolo Paulo, ele chega em 1 Coríntios 3,16, ele fala assim: ei, não sabeis vós que sois santuários do Espírito de Deus? Sois templos de Deus? Sois habitação do Deus vivo? Essas são algumas palavras que a gente encontra, né, em algumas versões, não é todas que eu falei aqui, mas eu li em 3 versões e elas falam isso: templo, santuário e habitação. Então a gente precisa entender isso. E daí quando fala sobre aquele versículo que todo mundo conhece: eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram e para trás ficaram e agora daqui para frente tudo é novo, né? 2 Coríntios 5,17 lá, né? Eis que tudo se fez novo. Será que tudo se fez novo mesmo na minha vida? Será que tudo realmente mudou? Será que eu tenho dado ouvidos ao Espírito Santo, que é quem me convence do pecado, da justiça, do juízo? A missão dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Porque se não fosse assim, de nós deixarmos ele falar, de nós ouvirmos ele falar, a Bíblia não diria para nós: não apagais a chama do Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. Em Efésios 5,30, em Filipenses 5,17, a gente precisa entender que a relação é tremenda. E aí a gente chega em Romanos capítulo 12, observe o texto comigo, para nós entendermos. Quem sabe você fala assim: eu queria achar a forma adequada, a forma correta, uma forma agradável de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de cultuar a Deus. Porque o culto é para Deus. Então, devemos cultuá-lo. E aí chegamos em Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vós apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que acontecia nos sacrifícios? Eu gosto muito de ler o livro de Levítico. Muitas das vezes não entendo nada, confesso. Muitas das vezes eu chego a uma compreensão exata do que eu estou buscando. Em outras não. Mas nem por isso eu deixo de ler. O livro de Levítico é o livro que mais significa a adoração. Por exemplo, o sacrifício vivo. Quando era feito o sacrifício dos animais, a Bíblia vai nos contar para nós lá em Levítico que era queimado sobre o altar ali, era a hora que chegava aquele fogo do holocausto, a hora que o fogo consumia, a Bíblia diz que era para ser consumido tudo. Se tivesse fezes nas entranhas dos animais, era para deixar até que as fezes fossem consumidas, era para consumir por inteiro. E aí vem Romanos 12 e o apóstolo Paulo diz que vós apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que este é o vosso culto racional. Já parou para pensar? Jesus ele vem e ensina os mandamentos.
E aí ele faz aquele resumão assim para melhor compreensão e ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, com o teu intelecto, né? De forma racional. E aí a gente chega no capítulo 12 de Romanos aí e diz que é para apresentarmos o nosso corpo. Pode ver lá, é apresentar o vosso corpo, né? Corpo aqui, o templo do Espírito Santo. Apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto inteligente, que é o culto onde há relacionamento, que é o culto onde há interação, onde eu falo, Deus ouve, onde Deus fala e eu ouço. Ah, mas eu preciso ser muito espiritual. Não, eu preciso ouvir o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz para nós que o Espírito de Deus nos conforta. Porque, pensa comigo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. Aí a Bíblia nos diz que o diabo chega em Jesus e diz o quê? Se tu és, colocando a dúvida na frente. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. Mas eu não preciso ter dúvida. Aí o diabo volta e fala para Jesus o quê? Se tu és filho de Deus, te atira deste monte, porque está escrito na lei que os anjos dará ordem para que venham e te socorram, e nem o teu calcanhar se arranhe. Então a gente precisa entender que o diabo sempre vai estar nos confundindo, querendo nos confundir. Mas aí que vem a grande vitória, né? A grande alegria nossa. O que é? Ouvirmos o Espírito de Deus. Como acontece quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? O que acontece? Aumenta alguma coisa? Sim, a gente vai ficando mais maduro espiritualmente. A gente vai aprendendo a ouvir a Deus, a gente vai aprendendo a confiar nele, a gente vai aprendendo a se entregar nele. Efésios 3,17, por exemplo, diz assim, ó, habite Cristo em vosso coração pela fé. É pela fé que ele vai habitar em seu coração, em meu coração. Por quê? Porque Tomé chegou e falou, não creio, só se eu pôr o meu dedo nas feridas, colocar minha mão no seu lado, aí eu creio. Aí Jesus aparece para ele, o que ele diz? Deus meu, Rei meu. E Jesus fala o quê? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então a gente precisa entender que é pela fé. E pela fé eu vou à igreja, apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a forma racional de se cultuar, é a forma inteligente de se cultuar. Como que acontece? Todo o processo acontece na minha forma de pensar. Por quê? Aí o versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Observe, quando eu apresento meu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque o culto é para Ele, é dele, para Ele são todas as coisas, lembra? Começa a se encaixar os versículos, eu começo a chegar a uma compreensão. Aí o que acontece? A hora que eu entendi que o culto é racional, a Bíblia vem falando para mim, pronto, você entendeu esse processo? Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A hora que eu mudo o meu jeito de pensar, eu começo a entender que eu apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus vai se revelar a mim, a ponto de eu compreender pela transformação da minha mente, né? Porque é amar a Deus com toda a força, com todo o coração e com todo o entendimento. Então, para entender, precisa se passar pelo raciocínio lógico, precisa ser compreensível, eu preciso de entendimento. A hora que aconteceu isso, a Bíblia diz para mim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas veja que para mim entender a boa, perfeita e agradável vontade, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Ele vai retribuir, porque Deus sempre vai esperar uma ação nossa para Ele reagir. Lembra? Clama a mim, nós clamamos. E o que Deus diz? E responder-te-ei. E parou aí? Não, porque Deus sempre dá mais do que a gente precisa.
Deus sempre dá mais do que a gente pede. Deus sempre faz mais do que a gente pensa. E o que ele diz? Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Entendeu? Então a gente precisa fazer assim. Ah, mas daí eu tô andando por um caminho tortuoso, eu sei que tá errado, eu não tenho ouvido o Espírito Santo, eu não tenho sido convencido do pecado e eu preciso me afastar desses hábitos. O que eu faço? Entrega os seus caminhos a Deus. Pai, preciso de ajuda aqui, não estou conseguindo vencer esta opressão, não estou conseguindo vencer esse hábito aqui que tem me incomodado e não tem me permitido chegar à tua presença, não tem me permitido ser como um sacrifício vivo diante de ti, não tem me permitido ser santo perante ti, não tem me permitido ser agradável a ti. Porque veja, Deus conhece eu e você. Deus conhece. Lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Deus reuniu o seu exército e apareceu também. É alguém que não foi convidado, mas apareceu também o diabo. É como a gente fazer uma festa aqui na nossa casa, né? Um churrasco aqui, convidar os nossos conhecidos, os nossos amigos, os nossos chegados, e daí depois a gente vai contar para alguém, fiz um churrasco lá, lembra aquele dia lá? E você não acredita que foi lá o ciclano também? Pois é, apareceu o diabo. E o que Deus falou para o diabo? Vistes o meu servo Jó? Não foi o diabo que puxou o assunto, foi Deus. Vistes o meu servo Jó? A gente precisa entender que Deus sempre está a nos observar. Deus sempre está a nos olhar. Deus está entre nós. 2 Coríntios 6, versículo 16, Deus diz assim: eu andarei em vosso meio e habitarei entre vós, para que vós sejais o meu povo e eu seja o vosso Deus. E aí o que acontece? Na hora que o diabo vem, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, por transformar a minha mente, por não conviver neste século onde tudo é normal, tudo é natural, tudo é assim, a minha mente começa a trabalhar de outra forma. O diabo vem, se tu és, eu lembro, Romanos 8:16, porque o Espírito de Deus testifica em meu espírito que sou filho de Deus. O que acontece? O Espírito Santo fala comigo e eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo e ouvir ele falar. É só pensarmos assim, se o Espírito de Deus habita em nós, Deus é o Pai da verdade, Deus fala a verdade, Deus mostra a verdade, Jesus veio e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu entendo que se o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, como Jesus falou, e quem é o pai da mentira é o diabo, quando eu minto, eu devo pensar que Espírito habita em mim. Que Espírito está agindo. Eu tenho dado brecha? Eu tenho dado lado? Então é preciso acontecer um renovo. Para que eu conheça, a Bíblia diz, para que experimenteis. De tanto eu experimentar, eu começo a conhecer. Eu começo a aprender, eu começo a me relacionar, e então eu vou sabendo como que é a boa, como que é a perfeita e como que é a agradável vontade de Deus. Lembra? Observe comigo Salmos 34:8. Quem sabe você fala assim, eu nunca vi Deus falar comigo. Eu nunca recebi nada de Deus. Deus nunca me deu uma bênção assim, tipo que eu orei e recebi. Sempre que alguém orou por mim, alguma coisa aconteceu. Mas quando eu pedi, nada. Mas irmãos, observa comigo. O Salmos 34:8 não diz assim, vá ao teu irmão e peça. Vá ao pastor e peça. Apesar de terem os cargos ministeriais que a Bíblia cita. Mas a Bíblia, em Salmos 34:8, ela diz, é como se estivesse todo mundo conversando e Deus chegasse assim no meio do povo e falasse assim, provai e vede que o Senhor é bom. Se eu e você nunca provar, nós nunca vamos saber falar disso. Nós não precisamos sair contando por aí testemunhos dos outros. Podemos falar das nossas experiências. Por isso que Romanos 12:2 diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente precisa entender que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Não vos conformeis, o que seria? Conformeis diz respeito a assumir uma expressão exterior que não reflete o que realmente há dentro de mim, né? Um tipo de embuste ou representação. Então não é para mim fazer ceninha, é para mim experimentar mesmo, né? Quando eu não me conformo, eu não passo a mostrar só exteriormente, mas eu passo a adorar a Deus de coração. Isaías 13:29 ou 29:13 é um dos dois, eu me perdi aqui agora no meu raciocínio, mas se você for procurar lá é Isaías 29:13 ou Isaías 13:29, que diz: o meu povo me adora e me exalta com seus lábios, mas o seu coração está distante. Quando a Bíblia vem falar para nós, e não vos conformeis com este século, está dizendo exatamente isso. Vem e traga o seu interior, que eu posso curar, que eu posso sarar, que eu posso tocar, que eu posso mudar. Porque quem é Jesus? Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe como Deus fala sobre Jesus, né, sobre o seu Filho amado. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E como Jesus se apresenta. E aí ele vem e diz: eu não falo nada do que é meu, senão aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai. Por isso vos anuncio. E quando ele fala do Espírito Santo, ele também fala assim: o Espírito falará tudo o que tiver ouvido de mim. E isso vos anunciará. Porque agora não podeis suportar. Então eu e você precisamos entender. Todos nós dizemos: eu vou no culto hoje porque eu vou receber minha bênção, porque eu vou adorar, porque eu vou buscar, porque eu vou glorificar. Só que nós não podemos ser como Nicodemos. O que Jesus fala para Nicodemos? Como poderei vos falar de coisas espirituais se você não entende as coisas naturais que acontecem aqui? Entendeu? Então a gente precisa compreender algumas situações, para não acontecer como quando Pedro estava preso. Diz que a igreja reunida orava por ele, pela libertação dele. Aí o anjo do Senhor vai, liberta Pedro da prisão, está no livro de Atos, para você conhecer a história depois. E o que acontece? Pedro bate a porta. Eles estavam orando, esperando o sobrenatural. Né? Orando, esperando o sobrenatural, mas eles não estavam maduros o suficiente para entender que quando a gente ora, pedindo sobrenatural, só Deus pode trazer, e Deus traz, Deus faz, Deus age. Por quê? O que aconteceu? Pedro bate na porta. Vai a mulher lá, sonda, olha e volta a contar para o povo. O anjo de Pedro está batendo aí na porta. Então a gente precisa se ligar nas ocasiões, nas situações que acontecem ao nosso redor. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. É para a gente estar atento. Não tem como eu fazer a coisa certa do jeito errado. Não tem como eu orar por algo e não crer que Deus vai fazer. O livro de Hebreus 11, versículo 6 diz assim: chegai-vos a Deus... O livro de Hebreus 11, 6 diz assim: aquele que crê, aquele que se achega a Deus, antes é necessário crer que Ele exista. Né? Tiago 4,8 que diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então é preciso fé. Veja comigo, se você está com a sua Bíblia e está acompanhando, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. A gente vai ver essas 3 curas que Jesus faz. Do porquê eu trouxe, né, sobre o corpo. Mateus 8, do versículo 1 ao 4 diz assim: ora, descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ele pediu. Ele falou: Senhor, eu tô leproso porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, porque eu tô aquele outro. Não. Ele foi reto, ele foi direto, ele foi no sentido correto, ele não ficou enrolando. E às vezes a gente vai lá, né? Deus, porque minha vida não tá fácil, porque tá difícil, porque isso não tá legal. Mas o leproso, ele só chegou, ele adorou. O segredo é a adoração. Lembra da menina, filha do centurião? Ela estava morta, diziam as pessoas. Ele chegou, se prostrou e adorou, para daí falar com o mestre. E aqui o leproso faz a mesma coisa.
Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso tendo se aproximado. Veja, quando você chegar na casa de oração, na casa de adoração, enquanto o culto estiver acontecendo, não perca tempo pensando na panela que ficou no fogão, nos filhos que ficaram na casa, no carro que ficou estacionado na esquina da igreja, no carro que ficou no pátio da igreja, no carro que você emprestou para alguém, em alguma coisa que ficou na sua casa. Não perca tempo. Olha, o leproso ele chegou, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. O que Jesus falou de imediato respondendo a ele? E Jesus, versículo 3: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Essa oferta você vai achar ela lá em Levítico capítulo 13, 46, em Levítico 14, versículo 4 e em Números 5, versículo 2. Né? Porque tudo exigia uma oferta. Jesus foi apresentado no templo, Maria e José levaram uma oferta. Então a gente precisa entender essas relações também. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas vou te dar uma dica. Oferta. A Bíblia diz assim: não comparecei diante de mim de mãos vazias. Eu e você temos que sair com uma oferta a Deus. Mas devemos entender, lembra? Romanos capítulo 12, versículo 2: transformais o vosso modo de pensar. Eu vou lá na igreja ofertar, Deus não vai se materializar lá na igreja, né, com uma salva, pegar minha oferta e levar para o céu. Eu entrego minha oferta para Deus no meu coração e concretizo ela lá na igreja. Lembra? Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Mas ele morreu lá na fundação do mundo, né, no coração de Deus. Aí veio todo o processo do ser humano, os 400 anos de intervalo ali entre Malaquias e Mateus. Aí Jesus vem, nasce, né, vive, com 30 anos começa a pregar, 33 anos e meio, morre. Aí que aconteceu. Então a gente precisa entender: não comparecei diante de mim com as mãos vazias. Oferta, ela é destinada no coração, né? Tá lá em Coríntios. Então, como que funciona? Eu trabalho assim: primícias, oferta e dízimo. Eu trabalho assim, como eu falei no início do vídeo. Quase não falo como que eu atuo, como que eu trabalho dentro da igreja com o meu entendimento. Eu sempre trago os estudos diretos aqui. Mas eu trabalho assim: primícias. A Bíblia diz para mim que oferta de primícia santifica. A Bíblia diz para mim que oferta multiplica. E a Bíblia diz para mim que dízimo protege. Se eu gasto para daí querer fazer oferta de primícia, vai santificar o quê? Se eu gasto para daí querer ofertar, vai multiplicar o quê? Se eu gasto para daí querer dizimar, vai proteger o quê? Fica uma conta meio errada. É a mesma coisa. Eu quero fazer a coisa certa do jeito errado. Não vai ter o mesmo resultado, porque eu pulei processos. Tá? Voltamos aqui para o texto. Então a gente viu porque ofertas envolve o corpo também. Outro dia eu vou falar sobre isso. Então a gente viu aqui sobre a cura do leproso, né? Lepra, uma enfermidade que vinha do exterior da pele e ia corroendo. Aí a gente chega no capítulo 8, mas agora no versículo 5, do 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Qual a diferença entre eu, você e o criado ali do centurião? Nenhuma. Qual a diferença entre eu, você e o leproso? Nenhuma. Ah, mas eu não tô com lepra. Não é nesse sentido que eu tô falando. Tô falando no ato de Jesus tocar, no ato de Jesus curar, no ato de Jesus sarar. A gente precisa entender isso. Nem todo mundo vai estar na mesma situação. A gente só precisa entender que se Jesus curou um, pode me curar. Se Jesus tocou em alguém, pode me tocar. Se Jesus sarou alguém, pode me sarar. O que aconteceu? Versículo 7, Jesus diz: Eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também tenho eu sujeito homens à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, ao meu servo faz e ele faz. E ouvindo, versículo 10, e ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, observe, em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei tamanha fé como esta. Observou? Digo-vos que muitos virão do Ocidente, do Oriente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Lembra que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando sentar à mesa no reino dos céus, vai encontrar lá Abraão, Isaque e Jacó, né? Não vamos entrar nessa questão. Mas veja o versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Você entendeu o porquê que eu trouxe a respeito do corpo? A gente precisa entender que Jesus quer curar, que Jesus quer tocar, que Jesus quer sarar. Mas tudo que vai movimentar é a nossa fé. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer para nós assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Terra é eu e você, não é o globo celeste não. Existem coisas na Bíblia que a gente tem que entender. Quando ela está falando ali, porventura achará fé na terra, não é terra, planeta habitável. Mas é terra, eu e você. O que a Bíblia diz sobre nós? E criou Deus o homem do pó da terra. E morreu o homem e ao pó da terra torne. E o seu espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12. Então a gente precisa separar essas questões. Eu já falei aqui esses dias, mas só para você entender. João 3,16, o que diz a Bíblia? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que a Bíblia diz? Deus amou o mundo. Fala comigo se não é verdade. Sempre que a gente lê esse texto ou ouve alguém lendo esse texto, a gente não entende que Deus amou o homem e deu o seu Filho pelo homem, né? Ou que Deus amou o ser humano e deu o seu Filho por nós. Não é assim que a gente entende? Que Deus deu o seu único Filho por mim e por você? Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz para nós ali que Deus deu o seu Filho pelo mundo. A palavra mundo ali no original é cosmos, é criação, globo celeste, é criação, é animais que voam, que rastejam, que andam, é as nuvens, é o céu, é a lua, é o sol, é o globo celeste ali, é a criação ali. Mas então me explique, Jonathan, como que funciona o processo de todo aquele que vir a crer nele recebe o direito de vida eterna. Simples. Você foi feito no 6º dia, certo? Os animais foram feitos no 5º dia. Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação, né? Cosmos, a palavra ali, se não me engano. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Como que funciona isso? Isso funciona assim. Deus amou o mundo, a toda a sua criação. Dentre toda a sua criação, o único ser racional, o único ser inteligente para vir crer no Filho de Deus é o ser humano. Por isso que nós lemos mundo e entendemos homem. Mas a Bíblia está falando do ser humano, né? Todo o ser humano que vira entender, um ser racional, diferente dos irracionais, que são os animais que foram feitos no 5º dia. Então Deus amou o mundo, a sua criação. Na criação, o único ser racional é eu e você. É o ser humano. E é isso que acontece. Então a gente precisa entender assim. Ah, mas então daí Deus cura um leproso, Deus cura um paralítico, e o que mais, Jonathan? O que acontece? Né? Que daí eu falei sobre a lepra, a paralisia, temos aqui uma lição da inclusão, né, de um não-judeu no reino. Porque o que acontecia? Quem não era judeu não tinha acesso. Era barrado, era paralisado. Mas não vamos entrar nessa questão. Vamos lá para a cura da febre. No versículo 14 de Mateus 8, diz assim, ó: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada ardendo em febre.
Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Uma enfermidade que vem de dentro para fora. Que de dentro para fora nos expõe a uma falta de ânimo, né? A um desgosto. E aí a gente só precisa entender. Indiferente da situação, devemos nos manter com fé e esperança em Deus. Jesus revela a imagem do Colossenses 1,15, diz assim: este é a imagem do Deus vivo. E agora, só para você entender o porquê que eu falei do corpo, né? Falei sobre os 3 processos do corpo. Vai comigo lá para Efésios para nós encerrarmos. E aí a gente encerra. Efésios 3,17. Que a gente vai ver a relação agora do corpo, né? Para Deus, o corpo para Deus, envolvendo a fé, né? Envolvendo um corpo firme. O que tem a ver o nosso entendimento, que eu tanto falei de forma racional, né, de ser inteligente, né? Não é inteligente no ponto de saber todas as coisas e dominar todas as ciências. Aqui o racional que eu digo aqui é o ponto de entender assim: Jesus cura, posso ser curado. Jesus sara, posso ser sarado. Jesus toca, posso ser tocado. A questão é, você quer ser curado? A questão é, você quer ser sarado? A questão é, você quer ser tocado? Senão não funciona. Entendeu? Porque a Bíblia diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém abrir, se alguém abrir. Entendeu? Se alguém abrir. Até o livro de Efésios, capítulo 1, não é o que eu ia ler, mas só para você entender, ó. Você veja que não é uma ênfase assim que tem que ser você, Jonathan, tem que ser você, Jonathan, tem que ser você. Não, a Bíblia diz assim, ó, Efésios 1,13 diz assim, ó, em quem? Alguém, qualquer um, em quem também vós, qualquer um de vocês, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foi selado com o Espírito da promessa. Então, em quem também vós, em quem? Qualquer um. Entendeu? É qualquer um. Não tem classificação de pessoas. Por isso que eu falei, o que difere eu e você do leproso, do servo, do centurião, da sogra de Pedro? Nada. A Bíblia só está mostrando para nós que seja quem for, a classe que for, qual pessoa for, qual problema for, Deus é a solução. Deus é a saída. Deus é a expectativa de melhora. Não tem outro. Mas então, para nós encerrarmos, Efésios, agora você vai ver tudo o que tem a ver a minha forma de pensar ser transformado, o meu corpo ser apresentado por sacrifício vivo, santo e agradável, e o que impacta eu conhecer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, que a gente leu lá em Romanos 12. O que tudo isso tem a ver? Então eu dei uma volta com vocês aí, né, no estudo, para chegar nisso daqui, ó. Diz assim, Efésios 3,17. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você veja, se eu estiver firme em Cristo, né? Se eu estiver firme em Cristo, onde Ele habitar em mim pela fé, versículo 18, eu posso compreender. Veja lá, lembra que Davi falava? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não importa que os irmãos vivam em união, lembra? Então, a fim de poder de compreender com todos os santos qual é a largura, estica o braço aí, qual é o comprimento, estica o braço aí, qual é a altura e qual é a profundidade. O que te lembra isso? Não te remete à cruz onde Jesus foi crucificado? Lembra? Ao comprimento, né? Você abrir os braços, a largura, né? A altura, você olhar lá para cima, e a profundidade. O que a Bíblia diz para nós? Jesus foi e pregou o evangelho em todo canto. Por onde ele ia, ele falava. E a Bíblia diz ainda para mim assim que ele pregava e dizia, arrependei-vos. O que isso quer dizer? Quando ele estava pregando sobre arrependimento. Quando ele estava conversando, ele estava dizendo sobre arrependimento. Né? Porque o que ele falou? Eu vim manifestar o reino do meu Pai. Aí o que acontece? Quando eu estiver com Cristo habitando em meu coração pela fé, e eu estiver alicerçado nele, eu posso compreender junto com os meus irmãos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecendo então, versículo 19, o amor de Cristo que excede o entendimento, vai além.
Vai além do meu entendimento, o amor de Deus. Por isso que você lê lá em João, Deus amou tanto o mundo, tanto a sua criação, que deu seu Filho. Dentre a criação, aquele que for racional consegue crer. Aí o que acontece? O porquê do corpo. Versículo 19. Quando eu estou com o meu corpo diante de Deus como um sacrifício vivo, como diz Romanos, né? Eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando eu faço isso perante Deus, é dado a me conhecer, é me dado a conhecer, né, o amor de Cristo, que excede o entendimento, e assim nós somos tomados de toda, não é de qualquer coisa, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. O que isso quer dizer? É ser, observe, eu quero ler aqui para você aqui, alguma coisinha aqui. É ser tão forte espiritualmente, tão compelido, é tão impulsionado pelo amor divino, a ponto de a pessoa ser totalmente dominada pelo Senhor. É dela servir a Deus com o coração mesmo. É dela entender que Deus amou tanto a sua criação que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que Jesus afirma, a minha mente, né, na minha cabeça, aqui como um crianção, eu leio o texto e imagino assim, Jesus naquele momento que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu imagino ele batendo no peito assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém de vocês vai ao Pai se não for por mim. Eu imagino Jesus batendo no peito assim, cheio de autoridade, sabe? E o que isso quer dizer? Ter, né, tão compelida pelo amor divino a ponto de a pessoa ser totalmente dominada pelo Senhor. O que elimina o seu eu por completo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A compreensão humana a respeito da plenitude de Deus é impossível porque nem mesmo um cristão mais espiritual e sábio pode compreender por completo o seu poder, a sua majestade, a sua soberania, o seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência, né? Porque Deus tem que ter muita paciência com a gente, né? A sua paciência, a sua bondade e tudo aquilo que ele fez ou faz. Porém, os cristãos podem experimentar a grandeza de Deus em suas vidas como resultado de total devoção a Ele. Né? Plenitude de Deus aqui, a plenitude de Deus em Cristo, a plenitude do Espírito. Né? O que isso significa? Quando a gente chega no capítulo 5, no versículo 18, a Bíblia diz assim para nós, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É nesse sentido que ela fala, e toda a plenitude de Deus tome a vossa vida. Por que eu disse tudo isso? Para que você, se a gente tivesse pessoalmente agora, frente a frente, como era o estudo da segunda-feira antes, o que eu ia falar? Eu ia falar para você fechar o teu olho. Fecha o teu olho e pensa, o que você quer? O que você gostaria que Deus fizesse na sua vida, mas que só Deus possa fazer? O que? E aí eu diria para você assim, o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Você pediu? Você pensou? Tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você veja, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele habita em mim. Né? Aí, depois que eu entender isso, eu tenho que fazer o versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações. Né? Deu para entender? O porquê apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo? Deu? Então agora o último versículo que eu vou ler aqui para a gente encerrar, e daí eu oro encerrando e Deus abençoe a vida de cada um, né? Acompanha comigo Efésios 4, versículo 4 até o 6. Eu vou te contar o porquê do teu corpo como um templo, que diz assim, Efésios 4:4 diz assim, ó, há somente um corpo, se só tem um, vamos falar em chance, vamos falar em chance, você só tem uma chance de vida, porque a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma vez. E há somente um corpo,
e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, há uma só fé, e há um só batismo, e há um só Deus e Pai de todos. Agora observe como que Deus age quando você apresenta o teu corpo por sacrifício vivo. Ele age sobre você, ele age por meio de você, e ele age em você. Por isso que Efésios 3:20 dizia lá, Deus é tão poderoso para fazer mais do que você pede ou pensa, conforme o seu poder que opera em você. Amém? Então, é um momento assim da gente pensar e refletir quando a gente for para a igreja, né? Pensar e refletir. Como tenho cultuado a Deus? Se ele é Deus, como ele deve ser cultuado? Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Se você sentir no coração, envie esse vídeo aí para alguém, porque é um ensino que eu tinha separado para mim aqui, que é autodidático, né? A gente realmente aprende com os processos de cada versículo. Como eu falei, eu iria trazer um pouquinho do que eu entendo. Eu quase não falo o que eu entendo, né? Eu sempre trago os versículos ali seguidos um do outro ali que montam um raciocínio lógico ali, né? Monto um mapa de informações, mas raramente eu falo sobre o que eu entendo. E hoje eu decidi compartilhar. Então, se você sentir no teu coração, envia para alguém, compartilha com alguém. E eu queria orar por você nesse momento, né? Vamos orar agradecendo. A gente orou pedindo para Deus e agora a gente agradece a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Então, curva sua cabeça onde você estiver. Quem sabe você não teve tempo ainda de falar com Deus, né? Quem sabe você não teve aquele momento de dizer obrigado pelo meu dia, obrigado pelo alimento, obrigado por esta tarde que se findou, obrigado pela noite que vem para o meu descanso. Então, aproveite. Eu vou fazer aqui uma oração geral por todos, né? Por todos nós, e você faz a tua pessoal. É um momento perfeito, né? A Bíblia diz: aproveitai todas as oportunidades em Colossenses 4. Então, aproveita a oportunidade e vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos porque neste momento pudemos falar da Tua Palavra, pudemos ver o Teu Espírito Santo guiando este estudo, ó Pai. Tocou em meu coração de compartilhar muitas informações, que todos possam ser alcançados por esta palavra de vida, ó Deus. Que todos aprendam a ser gratos a Ti, que todos tenham o seu coração aberto para a Sua Palavra, ó Pai, que tenham vidas neste momento ou posteriormente a este vídeo, ó Pai, que se achegarem a assistir, tenham suas vidas transformadas ou até mesmo impactadas pela Tua Palavra, ó Pai. Que algum versículo ou outro que foi citado aqui alcance espaço no coração do Seu povo, ó Deus, para que Tu sejas o nosso Deus e nós sejamos o Seu povo, o seu exército, e queremos mais e mais que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e espírito de conhecimento, como diz a tua palavra. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço neste instante. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima segunda-feira estaremos aqui juntos e presentes. Amém? Deus abençoe. Até mais. Fui.